bem com você? Seja muito bem-vindo aqui, sejam todos vocês muito bem-vindos na nossa aula de redação hoje, aqui no Enem para Todos. Já vou me apresentar aqui, meu nome é Emily, eu sou professora das unidades de São Paulo, do ESAG Vestibulares e também professora daqui do ESAG Online, tá bom? Hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre algumas coisas que são bem importantes aí durante a escrita da redação, seja no planejamento ou ali na execução prática do nosso rascunho, que são justamente as competências 1 e 4 do Enem. A gente vai falar um pouco aqui sobre as principais questões de língua portuguesa, no uso da modalidade escrita da língua, e também vamos comentar sobre os mecanismos de coesão, né, que são avaliados aí na competência número 4. Então eu espero que vocês aproveitem bem essa aula, que vocês façam as perguntas aí, né, questionem, coloquem as questões, e ao finalzinho dessa aula a gente também vai debater um tema bem bacana aqui, a gente vai falar sobre a automedicação na sociedade brasileira, combinado? Para quem quiser, me segue lá no Instagram, o perfil é @ourosemily. Se vocês quiserem mandar perguntas, se vocês quiserem mandar dicas ou colocar outras questões, podem me seguir lá, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos preparar a nossa aula de hoje aqui, então. Não se esqueçam de uma coisa bem importante, gente. A gente tem falado aqui nas outras aulas, né, vocês já tiveram encontros aí com as outras professoras também de redação, e a gente foi trabalhando com diferentes elementos, né, da dissertação argumentativa que é exigida no Enem, que é avaliada aí pela banca. Algumas professoras falaram aqui sobre a questão do planejamento, do projeto de texto, né, de algumas das competências. Se você efetivamente perdeu algumas dessas aulas, volta lá, acessa o nosso canal, reveja essas aulas que é para você, manter ali a sua redação sempre buscando a nota máxima, que é a nota 1000, tá bom? A gente vai trabalhar sempre para que vocês consigam obter a maior quantidade de pontos possíveis aí no desenvolvimento da redação, combinado? Vamos lá então, vamos falar aqui hoje, pessoal, como eu estava comentando com vocês, sobre duas competências, né? A competência número 1, que costuma ser o calcanhar de Aquiles de muitos alunos, porque é justamente como é que a gente trabalha com a modalidade formal da língua, né? Como é que a gente emprega esses usos na nossa prática ali, concordância, pontuação, acentuação, regência, paralelismo e etc, né? E também nós vamos falar daqui a pouquinho da competência 4, que é a competência de mecanismos de coesão. Na competência 1, gente, se vocês olharem para os manuais do Enem, né? O INEP, ele sempre disponibiliza a cartilha de redação, que vocês podem acessar no site do INEP, só colocar a cartilha do participante Enem 2019, que é a última versão, e vocês têm acesso aí a uma série de dados que são bem importantes para que todos os alunos que forem fazer o Enem, que eles saibam. E vocês têm lá os descritivos, né, do que seria essa competência número 1, que é a capacidade de demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, vocês vão ser avaliados por um tipo de variante, que é uma variante formal, e também é uma variante escrita, né? Por isso que a gente tem que fugir ao máximo de todas as possibilidades de usar uma oralidade, uma linguagem coloquial, uma informalidade dentro da redação, e também de evitar desvios aí, seja gramaticais, ortográficos, sintáticos, dentro dos nossos textos, tá bom? Uma dica que eu sempre dou para os alunos: tenha na sua memória o que cada uma dessas competências avalia, tá bom? Por que é importante? Se você estiver na escola fazendo redação, ainda que online, ou se você estiver aí em algum outro espaço, no cursinho, com o professor, ou corrigindo redação com um amigo, não interessa, e houver aí um tipo de avaliação dessa sua pontuação, é importante que você saiba, né? Em que aspecto eu estou indo mal, ou eu estou indo melhor, o que eu preciso melhorar. Por isso, tenta sempre lembrar de cada uma das competências. Competência número 1, eu coloquei aqui, quase como se fosse uma frase, um termo, né, uma expressão de memória, que é a ideia do uso da norma padrão. Não se esqueça que é por isso que é essa competência que vai avaliar o uso da norma padrão. Combinado? Outra coisa que vocês podem fazer também, né, os que forem mais curiosos aí. Você já fez Enem anos anteriores? Sim ou não? Fez Enem lá em 2019? Falou do cinema? Ou 2018? Falou da manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados da internet? Você consegue acessar a sua redação, né, e por aí ter acesso às notas que você teve nos anos anteriores. Então você consegue consultar os seus desempenhos e falar: nossa, que legal, nessa competência eu consegui essa nota.
Olha só o que eu fiz no meu texto. Puxa, nessa competência aqui eu perdi ponto. E por aí vai. Vocês sempre vão conhecendo melhor os textos de vocês e a avaliação que é feita sobre eles. Combinado? Vamos falar então de língua portuguesa? O que essa competência avalia ele efetivamente? Bom, gente, de modo geral, ela vai avaliar alguns aspectos, né? Eu não coloquei aqui todos para vocês, lá na cartilha vocês têm eles mais detalhados, mas eu coloquei os principais aspectos que são avaliados na competência número 1, né? O que é que o corretor ele vai prestar atenção ali nessa competência? Acentuação, sabe acentuar a palavra, né? Acentuação, tem aluno que acentua, tem aluno que acentua onde não tem que acentuar, tem aluno que às vezes esquece o acento, enfim. Pontuação também, então uso de vírgula, uso de ponto final, uso de aspas, vocês sabem usar o travessão no texto dissertativo argumentativo, tudo vai ser avaliado aqui também. Uso de crase, né? A gente sabe que a crase ela precisa vir sempre diante de palavras femininas, mas tem muito aluno que coloca crase diante de verbo, crase diante de palavra masculina, que também não pode. Concordância verbal e nominal. Gente, a gente não pode esquecer, né? Que as palavras, elas possuem uma relação entre elas. Eu sempre preciso fazer com que o sujeito concorde com o verbo, né? Eu gosto de dar aulas, né? O sujeito eu combina e concorda com o sujeito gosto. Portanto, a gente tem que ficar bem atento aí aos nossos verbos. Eu vou dar algumas dicas para vocês. E outras coisas vão ser avaliadas, gente, como, por exemplo, regência verbal e nominal, né? A gente precisa saber usar quais são as preposições corretas para cada um dos verbos, né? Quem chega, chega em ou chega a? Aquela velha ideia de pensar em qual é a proposição que é utilizada em cada um dos verbos ou em cada um dos nomes, etc. Ortografia, não se esqueçam. A gente também não pode ter desvios ortográficos, né? Escrever alguma palavra com algum desvio. Presença de informalidade e também construção frasal. Emily, por que você colocou esse asterisco do lado de construção frasal? Porque esse tipo de desvio, gente, vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho. É como se ele tivesse um peso um pouco maior na atribuição das notas do vestibular. Esses outros desvios são os desvios de acentuação, pontuação, crase, concordância, regência. Eles têm uma natureza. O desvio de construção frasal é como se ele fosse um desvio um pouco mais grave, que faz com que a sua nota seja penalizada. Se você tiver mais desvios de construção frasal, sua nota ela vai ser mais penalizada. Emily, tá bom, tem como a gente falar um pouco desses caras, né? Pensar, trazer alguns exemplos que possam consolidar aí as nossas ideias a respeito desses principais problemas? Sim. O que eu fiz aqui para a gente ter uma conversa bem bacana hoje? Eu selecionei alguns dos erros mais recorrentes que os alunos têm em todas as nossas turmas, né, nas discussões, seja de aluno que está começando a fazer cursinho, seja aluno que já fez cursinho, ou um aluno que fez o cursinho durante o tempo e depois parou, ou seja, erros de diferentes naturezas. Porque os erros, gente, o que a gente chama de erro, na verdade, desvios, né, eles são recorrentes, né, e às vezes eles são os mesmos, né, geralmente eles erram nos mesmos lugares, né, nos mesmos pontos, por isso que é importante a gente pensar nesses desvios. Uma coisinha importante aqui antes da gente falar de cada um deles. Quantos problemas de escrita são tolerados para se obter 200 pontos na competência número 1? Vocês devem estar se perguntando isso, né? Emily, até quantos erros efetivamente eu posso ter, podem ser tolerados aí para que eu obtenha pontuação máxima nessa competência? Gente, o que acontece? Máximo de 2 desvios. Isso mesmo, são 2 desvios. 2 desvios no uso da modalidade escrita. Então, fiquem muito atentos no texto de vocês. Vocês podem ter, por exemplo, 2 desvios de concordância, ou um desvio de concordância e um desvio de acentuação, um desvio de ortografia e um desvio de pontuação, um desvio de separação silábica, sim, precisa separar a sílaba certinho, viu, gente? Tem que escrever até o finalzinho da margem ali, que eu sei que tem muito aluno que dá o golpe, né? A palavra está chegando no final da margem e o aluno vem aqui para baixo, continua aqui e não separa a sílaba. Tem que separar a sílaba corretamente. Vocês podem ter no máximo 2 desvios desse tipo, né? Eu coloquei aqui um exemplo, né? Que exemplo é esse? Um exemplo, gente, de desvio de concordância verbal. Dê uma olhadinha aí, ó. Existem desafios no combate ao discurso de ódio. O que acontece, gente? O verbo existir,
aqui, nesse sentido, ele concorda aqui, ó, com a palavra desafios. Então, a palavra, o verbo, a concordância correta deveria ser existem desafios, né? O verbo sempre concordando com o seu sujeito. Existem desafios no combate existem. Portanto, esse tipo de natureza, que é uma natureza muito comum, né, de erros aí, de desvios durante as redações, vocês podem ter no máximo 2. E agora? Mas você tinha falado de um outro probleminha, né, que tinha um peso um pouco maior na hora da minha avaliação? Sim, gente, a tal da construção sintática, ou construção frasal, construção dos períodos. Esse tipo de desvio, né, esse tipo de falha, né, o Enem ele chama de falha, vocês podem ter no máximo uma para obterem 200 pontos. Ou seja, se o seu texto tiver mais de 2, né, falhas na construção sintática que forem identificadas aí por ao menos um dos corretores, você vai perder pontos. Então, a sua nota de 200 pontos, ela volta para 160. Como assim, Evelyn? Falha na construção das frases, falha na construção sintática. Eu vou tentar deixar de uma forma mais direta para a gente não entrar aqui tanto na sintaxe, etc. Olha esse exemplo. A cultura deve existir para todos. Ponto final. Pois se trata de um direito garantido pela lei. Gente, qual que é o problema aqui desse primeiro período, né? A gente tem aqui uma separação das orações, né? Uma separação dos períodos por um ponto final. Lembra que o período é aquela construção feita, né, a partir de um ponto final e termina num outro ponto, né, num outro ponto final, um ponto de exclamação. Na dissertação argumentativa, ela geralmente termina no ponto final, porque a gente não usa muito esses outros pontos, exclamação, interrogação, etc. E o período ele pode ser composto por várias orações, né? A oração ela sempre tem um verbo. Nesse caso aqui, tem um primeiro período que está sendo finalizado aqui, e depois tem um novo período que é iniciado e é terminado. Só que qual que é o problema? Esses períodos, eles são interligados. Na verdade, é como se a gente tivesse escrito 2 períodos independentes e, na real, existe uma relação de dependência entre esses períodos. É como se essa segunda frase, pois se trata de um direito garantido pela lei, ela precisasse de uma vírgula aqui. Por quê? Porque ela está subordinada a essa primeira oração, né? Ela está aí dependendo, tem uma relação importante com essa primeira oração. E o que acontece? Quando eu coloco aqui, ó, a correção, a cultura deve existir para todos, pois se trata de um direito garantido pela lei, essa construção, ela fica um pouco melhor, né? Aqui é como se a gente tivesse aberto uma ideia, né? Aberto não, fechado uma ideia que não poderia ter sido fechada. Lembre-se, quando tem muitos alunos que às vezes iniciam os períodos com a palavra pois, né? O que é iniciar o período? Depois do ponto final você já bota o pois. Tenta reler a sua frase. Existe uma relação aí mais íntima entre essas duas orações e, portanto, elas não podem ser finalizadas. A cultura deve existir para todos, vírgula, pois se trata de um direito garantido pela lei. Beleza? Esse é o tipo de desvio de estrutura sintática e que é permitido, aí, no caso da correção do Enem, apenas um. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar alguns dos outros desvios que a gente tem na competência 1, que a gente observa com bastante frequência, e vou trazer também, junto com isso, algumas dicas de como a gente cria estratégias para evitar esses tipos de problemas. A gente sabe que, às vezes, os alunos tiveram diferentes processos de escolaridade, diferentes relações com a escrita, uns leram mais, outros leram menos, outros tiveram algum tipo de atraso mesmo, né, durante a educação, pararam de estudar, voltaram, etc., estão prestando vestibular e prestando, fazendo Enem depois de muito tempo. Então, a gente sabe dessas diferenças. Qual é a nossa dica sempre para tentar melhorar esse problema? Trabalhar sempre dentro dos próprios erros, né? Reescrevendo os textos, relendo. Eu vou dar várias dicas nesse sentido aqui para a gente tentar aprimorar o nosso desempenho na compreensão. Algumas dicas específicas para cada um desses pontos e algumas dicas mais gerais que a gente pode levar, olha, para o resto da vida, que são bem importantes. Epa! O que foi? Aqui? Desliga e liga. A técnica. Vamos lá.
Gente, mandem as perguntas no chat, né? Façam aí os comentários que vocês quiserem. Opa, obrigada, viu, Cris? Valeu. Cris, nosso mega parceiro aí nas aulas. Vamos lá então, gente, ó. Problemas mais comuns que a gente vai ter em relação à competência, avaliação do diferencial. Primeiro, acentuação, gente. Quais são os erros que a gente vê aí, os desvios que a gente vê com mais frequência? Primeiro, esse daqui, ó. As pessoas têm medo da solidão. O que acontece, gente? Por que eu coloquei aqui de vermelho? Tem, sem acento. E aqui a correção sempre em azul, né? Para ficar um pouco mais didático. A correção ali o errado em vermelho e a correção em azul. Gente, quando a gente tem o uso do verbo ter, na terceira pessoa do singular, ele não tem acento. Na terceira pessoa do singular. Se o sujeito está na terceira pessoa do plural, ou seja, as pessoas. Eu sei que quando a gente fala, a palavra, o som é o mesmo. As pessoas têm, a pessoa tem, né? O som é o mesmo. Mas na escrita, a gente precisa marcar o plural, ok? Então não se esqueçam, quando vocês estiverem escrevendo um sujeito que for plural, e vocês forem usar o verbo ter, não se esqueçam de grafar o acento aqui, isso vai ser bem importante, tá bom? Até mesmo porque essa é uma palavra que vocês usam muito na redação, as pessoas têm medo, o governo tem obrigação, ou as autoridades têm obrigação. E cuidado também para não fazer o contrário, né? Quando o sujeito for singular, aí você vai lá e coloca o acento. Esquece isso, aprende a regra correta para não errar mais. Mesma coisa aqui, ó, os imigrantes vêm de muito longe. Gente, o verbo vir, né? O verbo vir, ele segue a mesma regra do verbo ter. Ou seja, no singular, ele fica sem acento, mas no plural, qual é o correto? Colocar o acento. Então, os imigrantes vêm com acento. Outro tipo de desvio de acentuação que acontece muito, cara. Muitas pessoas, às vezes, elas confundem palavras que são parecidas, o que a gente chama de palavras cognatas. Dei um exemplo aqui da palavra economia. Nossa, Emily, as pessoas acentuam a economia? Eu nunca fiz isso, né? Imagina. O que acontece? É muito mais comum do que a gente imagina. Sabe por quê? Porque a nossa cognição, ela está dizendo que algumas dessas palavras, é como se a pessoa tivesse sentindo uma necessidade de colocar acento nessa palavra. E, na verdade, a diferença é que a palavra economia, efetivamente, ela não é grafada com acento. Mas a palavra econômico ou econômica é uma palavra que leva acento. E por isso que, às vezes, inconscientemente, a pessoa atribui esse acento. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Sobretudo, prestar atenção nessas palavras. Economia não tem acento. Econômico tem acento. Qual que é a dica? Sobre 2 dicas aí para a gente não se perder, para a gente melhorar a nossa competência, o nosso desempenho em relação à acentuação. Primeiro, faça uma lista dos seus desvios de acentuação. Sempre falo isso para os meus alunos. Por quê? Porque os desvios, eles costumam ser os mesmos, gente. Quando a gente erra alguma coisa, a gente costuma errar na mesma coisa, né? Se a gente não presta atenção na correção, né? Se a gente não presta atenção naquilo que o corretor falou, naquilo que a professora falou, etc., a gente tem mais dificuldade de evoluir, de melhorar, de aprimorar nossa escrita. Então, se você tem muitos desvios de escrita, né? Sobretudo de acentuação, faz uma lista. Observa aí quais são as palavras que você esquece de acentuar ou acentua incorretamente com mais frequência, que é justamente para você falar, cara, não, a próxima vez que for escrever essa palavra, eu não vou errar mais, né? Para ser assim, bem categórico com as suas falhas para aprimorar o processo, tá bom? Sem nenhum tipo de culpa, de medo, de crise, nada, tá bom? Outra dica importante, tenha cuidado com palavras cognatas. Essas palavras aqui, gente, tem muitos desvios que aparecem nas redações. Eficiência tem acento. E a por que tem acento? Não precisa entrar agora na regra. Eficiência, a gente tem aqui uma paroxítona que é terminada em ditum. Eficiência tem acento. Eficiente não. Ou seja, nesse caso, o substantivo tem acento. Aqui, o eficiente, o adjetivo não tem acento. Outra palavra também, economia, econômico. Cuidado, gente. Tem algumas palavras que às vezes é a mesma grafia, só muda o acento. Gerencia e gerência, por exemplo, né? A gerência aprovou o pedido. Gerência tem acento.
assim como tem acento eficiência. Se eu falo o poder público gerencia, não leva acento, tá bom? Cuidado com essas palavrinhas que são muito próximas, porque elas aparecem com bastante frequência. Outro problema de escrita também muito recorrente nas redações de vestibular. Gente, concordância verbal. Eu diria para vocês que quando a gente dá uma olhada nas redações modelo, sobretudo essas redações que muitas circulam na internet e tal, tem as cartilhas que agora têm sido feitas pelos próprios alunos que obtiveram o NIL na redação, mas quando a gente olha para a cartilha do Enem mesmo, as redações que foram escolhidas lá, que foram comentadas pelo INEP e tudo mais, a gente observa que boa parte dos desvios, mesmo das redações nota máxima, né, nota 1000, foram de concordância verbal, ou seja, mesmo um aluno muito bom, mesmo um aluno nota 1000, tirou 900, tem aquela nota muito alta, etc., mesmo ele está sujeito a cometer alguns desvios de concordância verbal. Observem aí esse exemplo que eu coloquei para vocês. A sociedade, ao julgar a postura dos estudantes, ignoram as dificuldades. Qual é o problema da concordância? É um problema similar ao que eu tinha mostrado ali no início, quando eu estava dando exemplo dos tipos de desvios que a gente pode ter, né? Nesse caso aqui, ó, o verbo, ele está conjugado na terceira pessoa do plural, ignoram. E aqui, qual é o nosso sujeito? Vamos olhar aqui, buscar qual é o nosso sujeito para ver o que concorda com esse verbo? A sociedade, ao julgar a postura dos estudantes, ignoram. Opa! Gente, o sujeito daqui de ignoram é a sociedade. Ou seja, eu não posso grafar esse verbo, né, conjugar esse verbo na terceira pessoa do plural. Preciso grafar na terceira pessoa do singular. Para combinar, para concordar com qual termo? A sociedade. A sociedade ignora as dificuldades. E aí, sabe qual que é o problema? Evidentemente, se vocês forem escrever, talvez, a sociedade, vocês colocam ignora. O problema é que tem um deslocamento, né? Ó, isso aqui que está marcado entre vírgulas, seria aí uma oração intercalada, né? Quando a gente quer intercalar uma oração antes de terminar a nossa frase, né? A sociedade, ao julgar a postura dos estudantes, ignora as dificuldades desses alunos, etc. Ou seja, as pessoas às vezes falam, estudantes ignoram, né? E vai direto. Cuidado com isso, tá bom? Sempre que você estiver escrevendo, e se você tiver muito desvio de concordância verbal, qual que é a dica que a gente tem que dar aí para você? Priorize a atenção aos verbos quando você fizer a sua releitura. Reler, gente, é regra básica de entrega de redação. Nenhuma redação deveria, do mundo, ser entregue sem que antes ela fosse lida, né? Relida, inclusive, pelo próprio autor da redação. Eu brinco que a redação é que nem a Masterchef, sabe? Você provou o que você fez? Você provou? Não. Então, você leu o que você escreveu? Antes de você permitir que outra pessoa faça essa leitura, é você que deve falar e falar, meu, tá legal, não tá legal, preciso consertar, né? É sempre um exercício constante. E se a gente adquire sempre o exercício de reler a redação, dificilmente a gente vai ter outros problemas, né? A gente vai se acostumar com essa leitura, a gente vai se habituar a ler, escrever e ler, escrever e ler, escrever e ler e procurar melhorias, tá bom? Muito bem, além da concordância, Emily, o que mais que a gente tem? Pontuação, gente. Nossa, isso daqui é outro calcanhar de Aquiles, todo mundo. Pontuação. Olhem só, coloquei aqui 2 exemplos de casos muito recorrentes de pontuação. A gente não tem aqui muito tempo para fazer todas as regras, mas eu sempre sugiro que vocês revisitem as regras, né, de pontuação, sobretudo as regras de vírgula. Gente, acabou essa ideia de que vírgula você põe quando tem que dar uma respiradinha, né? Tem muitas pessoas que ensinam, não, sentiu que precisa respirar, vai lá e coloca uma vírgula. Não, a vírgula ela tem um uso específico, né? Quando a gente escreve, a gente tem que ter consciência da pontuação que a gente usa. Os usos que a gente vê nas redações nota 1000 são usos conscientes. As pessoas sabem entregar a vírgula, sabem o que aquela vírgula está fazendo naquele lugar. Então é importante a gente revisar essa matéria, acompanhar aí sempre as dicas, né, que são oferecidas para tentar minimizar qualquer tipo de problema de pontuação. Vamos lá. Olha só, eu coloquei aqui um primeiro exemplo. O país, na maior parte do tempo, sofre com. E aí, continuaria esse período. O que acontece? Nesse primeiro período, eu tenho aqui o sujeito país
E o verbo, ele está aqui, ó. O país sofre com. No meio, eu tenho isso daqui, ó. Quase como se fosse um... Não vou entrar muito nos termos técnicos, mas é um adjunto adverbial deslocado, né? Um deslocamento do nosso advérbio, né? Dessa nossa locução adverbial. O país, na maior parte do tempo, sofre com. Esse tipo de deslocamento, ele precisa ser marcado com vírgulas, pessoal. Olha só, o país, vírgula, na maior parte do tempo, vírgula, sofre com barará, barará, barará. Não se esqueçam, aqui é um deslocamento. Eu poderia, inclusive, pegar toda essa oração e colocar aqui na frente. Eu poderia falar assim, na maior parte do tempo, vírgula, o país sofre com. Eu colocaria uma vírgula só. Então, não se esqueçam disso, né? Essas expressões, na maior parte das vezes, na maioria das vezes, durante o século XXI, eu poderia colocar aqui, ó, o Brasil, durante o século XIX, sofreu uma invasão, sei lá, não lembro, sofreu com a alta do preço do não sei o quê. Perceberam? Então não se esqueçam dessa vírgula para marcar os deslocamentos. E se vocês quiserem dicas, Emily, mas que tipo de regra de vírgula aqui é bom, que é importante eu utilizar? Uso da vírgula nos deslocamentos. Gente, sempre que a gente desloca um termo sintático da posição canônica dele dentro da língua portuguesa, a gente marca essa posição com esse deslocamento. Geralmente esse adjunto adverbial vem lá no final do período. Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Aqui, como ele está no meio da oração, a gente precisa marcar com vírgula, tá bom? Outra coisa que muitos alunos às vezes esquecem. Olha só, a maior parte da população do país, vírgula, TMA. Gente, o que acontece? A gente nunca pode separar com vírgula o sujeito do verbo, tá bom? Não se esqueçam disso. Por que eu não posso separar com vírgula? Gente, é uma regra, né? A gente não pode separar nem o sujeito do verbo com vírgula, nem o verbo do complemento com vírgula. Então, nesse caso, como o sujeito da oração é toda essa parte aqui, né? Ó, a maior parte da população do país, vai direto, sem vírgula. Ai, mas está muito grande, parece que eu tenho que dar uma respirada. Gente, se o sujeito está aqui e o verbo só apareceu lá na frente, e esse sujeito é o sujeito daquele verbo, não haverá vírgulas. Você pode até ter vírgula se você tiver algum tipo de deslocamento, mas aí serão duas, uma para abrir e outra para fechar. De resto, a frase ela vai continuar da mesma maneira. Combinado? O que mais, gente? O que mais que a gente vai ter de importante aí? Pensa na pontuação. Qual que é a dica que a gente dá aqui no ZAG para que vocês minimizem aí os desvios de pontuação? Primeiro, revise os principais usos da vírgula. Os principais, eu falei aqui para vocês, dos deslocamentos e também do uso de orações intercaladas, né? Como a gente coloca a vírgula diante de orações intercaladas. Outra coisa importante, sempre, olha só, eu coloquei sempre de caixa alta, sempre releia a sua redação atentando-se à construção das frases até o ponto final. Gente, a gente não pode olhar só para uma parte, a parte que está escrevendo. A gente tem que olhar pelo menos para o período, para ver se o período faz sentido. Porque aí, além de você evitar problemas de pontuação, você evita também problemas de construção sintática, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Outra coisa que é importante para quem tem muita dificuldade, leia redações modelo e observe os principais usos da vírgula e do ponto final. A pontuação do Enem, gente, ela geralmente é muito marcadinha. Quando a gente fala introdução, desenvolvimento, conclusão, o parágrafo padrão, então você apresenta o seu tópico frasal, desenvolve, conclui. A pontuação, ela não tem assim uma pontuação muito extremamente... Vou fazer umas inversões sintáticas, ou virando as margens plácidas, não é nada muito rocambolesco. A gente sempre tem que priorizar a objetividade e a clareza, ok? Então, faça esses exercícios, né? Revisa, releia a tua redação até o ponto final, veja se aí não tem algum desvio de vírgula, se você não esqueceu de colocar, de marcar o deslocamento de nada. E também leia as redações modelo, porque aí você vai aprender outros usos que podem ser usados aí, tá bom? O que mais, Emily? Gente, informalidade. Cuidado com esse cara aqui vai ser também pedra no sapato. Por quê? Porque às vezes a gente tem o costume, né, de usar a oralidade dentro da redação. Coloquei alguns exemplos aqui, são exemplos, havia outros, etc., haverá outros, etc. Mas é importante, gente, eu coloquei aqui alguns dos mais comuns. O Estado tem que, muitas vezes a gente está lá na proposta de intervenção
E na oralidade a gente fala, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, tenho que pegar não sei o quê, tenho que botar máscara, tenho que passar o álcool gel, pá. Cara, o Estado tem que não, o Estado deve, né? Esse tem que ele é uma marcação da oralidade, da informalidade, portanto a gente tem que se desviar dela. Isso ocorre por causa que, também não, esse tipo de por causa que é alguma coisa também muito informal. Isso ocorre pois, né? Isso ocorre por quê? Vocês têm outros conectivos, eu vou falar disso daqui a pouco. A nível de esporte, né? Essa expressão a nível D é uma expressão que não é... Muitas pessoas acreditam que essa expressão é uma expressão formal, e na verdade ela não é, né? Na verdade ela é vista como um problema dentro da língua. Então, quando vocês estiverem se referindo a alguma coisa, quiserem usar uma expressão, usem a expressão em se tratando, né? Em se tratando de esporte, é fundamental considerar que, né? Melhor do que a nível de esporte. E também, outro probleminha muito comum que a gente vê direto. Um dos desafios é que muitos. Gente, é que, né? O verbo ser aí, seguido do que, ele pode até aparecer em alguns casos, mas cuidado, porque alguns usos podem ficar problemáticos, né? Nesse caso, um dos desafios é que, fica fixo escreve. Um dos desafios é o fato de muitos desprezarem, não é que muitos desprezem, tá bom? A gente cria aí problemas que a gente não quer. E para fechar, gente, vamos só fechar aqui a questão da informalidade e a fala da construção sintática. Qual que é a dica? Uma coisa, faça uma lista dos seus desvios de informalidade para evitá-los no futuro. Se você usa muito tem que, é hora de não usar mais. Se você usa muito a nível D, é hora de não usar mais. Outro que aparece bastante é o uso dos mesmos, né? As pessoas foram, ou os garotos foram à praia. Os mesmos apareceram. Não, gente, evita o uso dos mesmos. Prioriza o uso do eles, dos pronomes, para retomar esses termos, tá bom? Porque isso também é uma marca da informalidade. Reescreva seus textos sempre que possível. A reescrita ela vai ser fundamental para você corrigir aquilo que não ficou legal, sobretudo na parte escrita, ela é muito importante. E também não deixe de ler textos longos, gente, sejam eles teóricos ou jornalísticos, para aprimorar o seu vocábulo na modalidade escrita. A gente aprende a escrever melhor também lendo melhor, né? Esses processos eles não são tão separados quanto parecem. Então não deixe de ler a redação modelo. Gente, assinem aí as plataformas de noticiários que vocês sabem, né? A gente não sugere aqui especificamente, não é o objetivo da aula hoje, a gente pode fazer isso em um outro momento, mas vocês podem seguir as páginas dos periódicos que vocês têm mais confiança, maior visibilidade, que tem textos mais bem escritos, mais longos, mais profundos, com aval de, né, reportagens com aval de convidados, de pesquisadores, de especialistas, etc., sobre diferentes assuntos que aparecem aí, né? Hoje a gente vai falar, por exemplo, sobre automedicação. Existem textos, né? Eu vou colocar aqui, vocês têm no material algumas indicações de reportagem que são um pouco mais detalhadas, com mais dados, mais pesquisas, para não se comprometer. E vocês vão sempre tentando ampliar o repertório aí de usos lexicais, certo? Para fechar, gente, construção sintática. Cuidado, quando vocês estiverem construindo os períodos, então lembre, construindo o período, começou no ponto final e vai até o outro ponto final, observe se essa construção ela faz sentido. Se você escrever e não ler o que você escreveu, pode ser que você cometa um desses desvios. E lembre, você só pode ter um. Então, se você tiver no máximo 2, mais de 2, você já não briga mais pelos 1000, você briga pelos 960, né? Ou 980, dependendo se o corretor não observar esse desvio. Olha só, para esse aqui, um tipo de desvio que a gente vê muito na introdução. Ó. No romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, apresenta um personagem que... Opa, já deu um... No romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, apresenta um personagem que... Gente, apresenta. Qual é o sujeito desse verbo apresenta? Vocês acharam? Porque eu não achei, né? Ó, o que acontece? No romance, eu penso assim, quando você fala no romance Vidas Secas, eu penso, um personagem é vítima. No romance Vidas Secas, há um personagem chamado Soldado Amarelo. No romance Vidas Secas, há sim a Vitória, ou uma personagem chamada Vitória. Eu penso aí em algum outro sujeito ou algum outro verbo, né? Aqui não apareceu nada. Por quê? Porque é como se o aluno tivesse tentado construir um tipo de sentença, um tipo de construção, e aqui, na continuação, ele se perde.
Então fiquem atentos sempre. Por isso que não adianta vocês verem só um trechinho, tem que ler tudo, ver se até o ponto final, pelo menos até o ponto final, ela está fazendo sentido. Havia duas maneiras de consertar essa falha na estrutura sintática. Eu coloquei elas aqui, ó. A primeira, o Romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, eita, faltou um R maiúsculo aqui, Ramos, apresenta um personagem que, aí sim, eu transformei o que era no romance, eu transformei ele no sujeito. O romance apresenta, aí beleza. Ou então, se eu quiser manter essa estrutura, eu vou precisar colocar um outro verbo ou um outro sujeito aqui, né? No Romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, há um personagem que, beleza, tá bom? Cuidado para vocês não confundirem isso. E talvez essa seja uma das estruturas, gente. Eu sempre comento isso quando a gente faz reunião com a equipe de correção, né? Esse é um dos usos que os alunos têm mais dificuldade de perceber que tem problema. Então, por isso que qual é a dica, né, para tentar evitar esses probleminhas? Aí eu já vou aqui para a dica. Primeiro, procure construir períodos curtos, né? Não precisa ser um período assim, gente. O Estado deve promover ações. Ponto. Também não é tão curto. Mas não precisa fazer aqueles períodos longos, tão cambolescos, né? Aquele período de 4 ou 5 linhas e nunca você vê um ponto final. O ponto final, ele precisa aparecer dentro do parágrafo. Não se esqueçam disso, né? Então, sempre procure construir períodos curtos. Eles ajudam vocês a construir, fazer construções sintáticas mais bem-sucedidas, né? Mais eficazes. Além disso, priorize a ordem direta ao redigir suas orações. Como assim, Emily, a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Daqui a pouquinho, quando eu estiver mostrando os argumentos para vocês, eu vou mostrar como isso aparece, né? A sociedade teme a retaliação dos manifestantes, né? Eu não vou colocar assim, dos manifestantes, a sociedade teme a retaliação. Não vou fazer inversão, não. A sociedade teme isso. Sujeito, verbo, complemento. Ok? Priorize essa ordem. Não estou dizendo que você não vai fazer mais nada. Às vezes, uma subordinação é importante, uma inversão é importante para você mostrar que você tem uma sintaxe complexa. Mas se você tem muita dificuldade, prioriza, sobretudo, os períodos mais curtos e a ordem direta, ok? Outra dica importante. Nunca faça parágrafos de período único, gente. Vou falar de novo. Nunca faça parágrafos de período único. Nunca comece o parágrafo e vai. Aí tem aluno que vai. Chega só lá no finalzinho, ele bota um ponto final e ele fez uma série de subordinações e coordenações e a frase fica com bastante problema, né? A gente tem aí uma relação que fica bem caótica. Então, escreve um período, ponto final, inicia de novo. Vou mostrar aqui para vocês agora algumas técnicas de coesão, né? A gente vai falar da competência 4. Justamente para que esses desvios eles não sejam tão recorrentes, tá bom? Vamos lá, então. Vamos falar agora de coesão. A gente já viu aí os principais pontos em relação à competência número 1. Vamos falar agora da competência número 4, que é a competência que vai avaliar a demonstração, né? Como a competência de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nossa, Emily, quanta palavra que parece que diz mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Cara, coesão textual, né? Basicamente, se vocês pegarem a cartilha do participante, vocês vão encontrar os termos de coesão sequencial e coesão referencial. E coesão textual que vai ser avaliado nessa competência. Emily, o que é coesão? Presta atenção para você não esquecer mais, tá bom? Coesão, gente, é a maneira como a gente costura os nossos textos. A maneira como a gente amarra as nossas ideias, né? As nossas ideias, elas não são assim, tópicos, soltos. O Estado é isso, tá? Automedicação, a publicidade. Não, elas precisam estar conectadas, elas precisam estar amarradas. Coesão vem da ideia de costurar, de coser mesmo, né? De fazer essa costura. Essa amarração ela vai ser feita e ela vai ser avaliada, portanto, na competência número 4 do Enem. O que vai ser importante aí nesse processo, galera? Primeira coisa, no Enem, a gente observa que a própria banca sugere a avaliação de duas maneiras diferentes, né? Não de duas maneiras diferentes, né? A gente divide a coesão para estudar, para aprender, para ensinar, em duas, o que a gente chama de coesão sequencial e coesão referencial. O que vai ser a avaliação da coesão sequencial aí no Enem, prioritariamente? A coesão sequencial avalia predominantemente o modo como o aluno emprega os operadores argumentativos, isto é, os conectivos. Você já deve ter visto
uma ou outra tabela de conectivo circulando em uma página do Instagram ou na sua apostila, o seu professor compartilhou com você, né? São tabelas em que vocês têm aí uma lista dos conectivos que são possíveis de serem empregados na redação. Por exemplo, quando eu penso no conectivo porém, esse conectivo ele é um conectivo de quê? De conclusão, de ação, é um conectivo de explicação, é um conectivo de quê? Qual é o valor semântico desse conectivo, né? Ele é um conectivo de oposição. E é importante que a gente conheça esses valores, né? Essa coesão, que é a coesão sequencial, ela precisa acontecer, aliás, todas elas, né, precisam acontecer dentro dos parágrafos, ou seja, se você está escrevendo o seu parágrafo bonitinho aqui, fazer assim, eu estou vindo escrevendo meu parágrafo, legal, coloquei um ponto final aqui, vou começar um novo período, é importante que haja uma conexão aqui. Não sempre você vai precisar colocar um conectivo, mas muitas vezes você vai precisar colocar um conectivo aqui. Então, eu coloquei alguma coisa, escrevi algum, sei lá, um período, etc. E aqui eu vou colocar assim, ó, entretanto, e aí eu vou continuar. Entretanto, vírgula, e vou continuar. Isso daqui vai ser importante. E lembra, eu coloquei que essa coesão ela tem que acontecer dentro do parágrafo, mas ela tem que acontecer também entre os parágrafos. Ou seja, vamos supor que eu continuei aqui esse parágrafo e terminei o meu parágrafo aqui, certo? O que eu vou fazer? Vou iniciar um novo parágrafo. E ó, deixa lá as linhas da paragrafação, não vai esquecer. Quando for começar esse parágrafo, a gente recomenda, sobretudo no Enem, gente, Enem assim é isso, que vocês usem o conectivo aqui. Então, se eu terminei aqui o meu segundo parágrafo, vamos supor que esse fosse o segundo parágrafo, eu vou começar esse parágrafo com o conectivo de adição. Ademais. Emily, sempre eu preciso usar isso? Não, vai depender do teu projeto de texto, tá, gente? Tudo depende do projeto. Dependendo se você trabalha com causa e consequência, aqui você pode começar com como consequência, né? Ou consequentemente, etc. Não se esqueçam, coesão dentro do parágrafo e coesão entre os parágrafos. Eu trouxe aqui para vocês alguns dos principais conectivos que a gente observa nas redações do Enem, né, que são muito usados na dissertação argumentativa de modo geral. Tem alguns deles, né? Eu coloquei, por exemplo, conectivos de explicação. Eles são muito recorrentes, né, gente? A gente precisa usar o pois, o porquê, o por causa que não, é nem o por conta que. Eu já tirei esses aí de vista, esses não podem. Mas o pois, o porquê, o já que, uma vez que, em virtude de, em razão de, devido a. Quando a gente quer justificar por que a gente está apresentando uma ideia, a gente pode usar esses conectivos. Muitas vezes os alunos já escrevem o tópico frasal e aqui na sequência eles já começam com alguma sentença, alguma oração que vai usar na sequência um conectivo de explicação. Além disso, conectivos de conclusão, gente. É importante que a gente conheça vários desses conectivos, né? Conectivo logo, portanto, assim, desse modo, dessa forma, por conseguinte, etc. Emily, posso decorar só um de cada? Vou decorar só o pois de explicação, só o portanto de conclusão, só nessa mesma linha de continuação e já tá bom, que não quero. Gente, não façam isso. Por quê? Porque o Enem, além de avaliar se você vai usar corretamente esses conectivos, ele avalia também, pessoal, lembra disso, ele avalia também se você tem um uso, um repertório de conectivos, ou seja, a ideia é que você não se repita. Se você fica portanto, bom, é sinal de que você não domina os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Lembra lá da definição que o INEP dá? Então, cara, memoriza mais de um conectivo, né? Logo, portanto, assim, desse modo, dessa forma. Por conseguinte, ele já não precisam se... tem alunos que me perguntam, eu preciso usar conectivos extremamente raros, alguns que já caíram em desuso, como destarte, né? Preciso colocar esse tipo de uso? Não, gente, o importante é que vocês tenham repertório desses caras, tá bom? Quanto maior for o repertório, vocês conseguem usar na redação sem se repetir. E não precisa necessariamente gravar
um conectivo raro ou erudito, considerado erudito, porque isso não dá mais pontos para vocês, né? O importante é que vocês não se repitam. Então gravem alguns deles. Aqui, ó, esses aqui estão todos tranquilos, né? Sem nenhum tipo de problema. Conclusão, dica importante. A gente faz muitas conclusões ao longo da nossa redação. Às vezes na introdução a gente já conclui, no desenvolvimento, nos parágrafos padrões, né, ali de desenvolvimento a gente conclui, e na conclusão a gente também conclui, ou seja, você vai usar parágrafo conectivo de conclusão, cara, ao longo da redação inteira. Então, eu sempre falo para os alunos, cara, gravem pelo menos 5. Logo, portanto, assim, desse modo, dessa forma, já tá ótimo, né? Porque aí você já se garante para que nenhum desses casos, para que nenhum seja repetido. Outros exemplos, gente, conectivos de continuação. Nessa mesma linha, sob esse viés, nesse sentido, quando se apresentou uma ideia, quer continuar essa ideia, né? Eles são considerados de continuação ou de adição. Nesse caso aqui, ó, oposição, entretanto, no entanto, contudo, todavia, lembra que eu falei do porém? São conectivos que opõem ideias, né? Você constrói uma ideia e depois você precisa opor essa ideia. Emília, eu só lembro do mas, tenta memorizar outros. Quais são eles? Entretanto tem o mesmo valor do mas, né? No entanto, contudo, todavia, fica atento aí, ou atenta só a questão da pontuação mesmo. Conectivos de concessão. Às vezes a gente quer apresentar um argumento, mesmo no Enem, considerando um lado positivo de alguma medida que já houve, mas que ainda precisa melhorar. Então eu posso construir um argumento em que eu comece lá, olha, em primeiro lugar, embora a lei sei lá, vou pegar o exemplo da violência contra a mulher, né? Em primeiro lugar, embora a lei do feminicídio tenha sido aprovada em 2016, o seu resultado ou a sua eficácia não foi comprovada, há ainda muitas pessoas impunes pelos crimes de feminicídio, etc. Enfim. Ou seja, apesar dos benefícios, ainda há problemas. Apesar dos benefícios, muitas pessoas. Embora haja benefícios, como vocês quiserem, né? A concessão, ela sempre apresenta uma questão aí que seria uma tentativa de oposição, para depois você traz um lado de um argumento para depois desconstruir, mostrar que ainda é insuficiente, etc. Ou também, conectivos de enumeração. Gente, lá no segundo parágrafo, às vezes, a gente começa, né, com inicialmente, em primeiro lugar, em primeira análise, em primeira instância, de início, de saída, etc. Tem vários tipos de conectivos de enumeração. Em segundo lugar. Emily, se eu usei em primeiro lugar, eu tenho que usar em segundo lugar? Não precisa necessariamente fazer isso, tá bom, gente? Vocês vão encontrar várias redações aí, modelo, que vocês vão observar que esse uso ele não é tão marcadinho, só porque é muito chato também, né? Mas é importante que vocês saibam que um tem uma ideia de abertura inicialmente e o outro, ademais, no caso, é de adição. Ou seja, eu sei que já veio alguma coisa antes e vai vir alguma coisa na sequência, beleza? O que a gente precisa se lembrar aqui em relação à coesão sequencial? Gente, como que a gente faz para saber avaliar? Presta atenção nessas dicas aqui, ó. Primeiro, cuidado com o valor semântico dos conectivos. É importante que vocês conheçam essa tabela, né? E não é só conhecer a tabela, é conhecer o uso. Uma dica que eu dou para os alunos, para quem tem muita dificuldade nesse lance, é tipo, pega as redações modelo, dá uma olhada nos conectivos que foram usados, marca com um marca-texto, vocês marcarem no PDF, dá no próprio PDF para vocês irem marcando. Façam esse trabalho, né, de formiguinha, de fazer análise mesmo dos outros textos, porque a gente aprende muito com isso. Olhem aqui para esse exemplo. Eu coloquei aqui, ó, parte da população desconhece a ação dos criminosos, mas é enganada com frequência. Assim, gente, parte da população desconhece a ação dos criminosos, mas é enganada com frequência? Perceberam que parece que não faz sentido? Mas, gente, se ela desconhece a ação, ela é enganada. Por que esse mas está aqui no meio? Não é oposição. Ou seja, parece que esse aluno, esse candidato, não conhece o valor semântico do conectivo do operador mas. Seria coerente, né? O que traria coerência aí, e aí não haveria problema de coesão. Parte da população desconhece a ação dos criminosos e, por isso, é enganada com frequência. Ou seja, não sabe, né? Não conhece a ação dos criminosos, não sabe, sei lá, qual o tema que estaria pensando. Não conhece a ação dos criminosos e, por essa razão, é enganada com frequência, é enganada frequentemente. Perceberam a importância da gente conhecer?
Emily, quantos desvios eu posso ter? Ih, gente, esses são poucos mesmo. Também um desvio vai ser tolerável, né? Mas se vocês tiverem mais de um desvio aqui do emprego desses operadores, né, do valor semântico deles, isso pode comprometer muito a nota na competência número 4, tá bom? Outra dica importante, cuidado com a repetição de conectivos. Gente, eu falei aqui do portanto, portanto, portanto. Cuidado lá na proposta de intervenção. Às vezes a gente usa dentro da proposta uns 3 conectivos de conclusão. Portanto, fundamental combater o discurso de ódio. Ponto. Cabe ao Estado, portanto, não, a gente já falou, portanto, aqui, está muito perto. E Emily, não tem jeito, não lembro mais de nenhum, acabei o meu repertório de conectivos, o que é que eu faço? Cara, se você tiver que repetir, repete o conectivo que estiver mais longe, né? O portanto está muito perto, porque se esse portanto tivesse sido usado lá no primeiro parágrafo, não teria tanto problema. Agora, e aí o corretor vai perceber que você já teve um uso repertório diversificado, você não ficou usando sempre mesmo. Agora, se você usa muito perto, o seu texto perde qualidade, parece que você não sabe usar, okay? Ou que você não sabe se quer mediar. Opa, já usei aqui, não vou usar mais, né? Isso aí também é uma ferramenta importante. Então, troca, eu coloquei aqui, ó, diante disso, é fundamental combater o discurso de ódio, cabe ao Estado. Portanto, oferecer melhores condições por aí, tá bom? Outra coisa importante, na coesão sequencial, gente, lembrem-se de iniciar os parágrafos com conectivos. Então, a gente vai sugerir que vocês façam isso, não? Segundo parágrafo, inicialmente, vale ressaltar. Ah, Emily, só desse jeito? Não, tem várias maneiras de fazer isso daqui, tá bom? Se vocês observarem as redações do modelo de anos anteriores, peguem, sobretudo essas que foram publicadas na cartilha do INEP, que estão comentadas, e é bem legal. Eles até falam, nossa, esse aluno aqui usou o conectivo da maneira correta, né? Muito legal ver os comentários da banca do INEP. Inicialmente, vale ressaltar que poderia ser em primeiro lugar, de início. Vocês poderiam fazer uma inversão, vale ressaltar, em primeiro lugar, aqui, barará, barará. Terceiro parágrafo, né, seria o segundo de desenvolvimento. Ademais, convém salientar também que, né, vocês podem fazer essas inversões, não tem problema. E no último parágrafo, se é um parágrafo de conclusão, como a gente sabe que é no Enem, logo, nota-se a gravidade, etc. Logo, tanto, dessa forma, assim, e etc, certo? Gente, o que acontece? A nossa coesão no Enem, ela não termina aqui, né? Seria, Emília, é só pelos conectivos que a gente ia avaliar? Não, existe uma outra coesão que também vai ser muito importante. Mas essas dicas, gente, eu costumo dizer que não é só para fazer a redação do Enem. Vocês podem usar essas dicas, inclusive, para aqueles que forem fazer outras provas, para escrever as as respostas dissertativas, né? Tem gente que vai prestar em outras provas ao longo do Brasil inteiro e tal. Então são dicas importantes, mesmo quando vocês estiverem lá na faculdade e tal, fazendo trabalhos, vocês vão precisar usar esses mesmos mecanismos dos quais a gente está falando aqui hoje. Coesão referencial, qual é a diferença da sequencial? A sequencial ela está muito ligada na sequência, né? Como você usa o operador argumentativo para ligar períodos ou para ligar parágrafos, né? Nesse caso vai ser o terceiro parágrafo. A coesão referencial, ela vai ver como é que você retoma termos que você já apresentou anteriormente, sem se repetir, sabe? Sem usar nenhum tipo de... usando a mesma palavra. Eu me lembro naquela época em que houve a redação sobre os surdos, né, os desafios para a inclusão educacional dos surdos no Brasil. Muitas pessoas ficaram, os surdos, ou os surdos, os deficientes auditivos. No dia seguinte as pessoas falaram que houve uma celeuma, né, na internet, que deficiente auditivo não era a mesma coisa que surdo. Gente, nesse caso, como a gente está falando de uma redação do Enem, não há problemas, né? Assim, óbvio, se você fizer essa discussão dentro de um ambiente acadêmico, pode ser que essa terminologia ela realmente precise de uma distinção, mas dentro dali, uma redação de 30 linhas, ensino médio, podem ficar tranquilos. Só que você não vai ficar falando só surdo, deficiente auditivo, surdo, deficiente auditivo, surdo, deficiente. Você precisa aprender a retomar essas coisas, né? Retomar esses termos, essas orações, sem se repetir. Por isso você precisa conhecer algumas técnicas de coesão referencial. Isso ajuda muito, muito, muito. Como que eu posso ser bem avaliado por essa coesão, né? Nessa coesão referencial? Primeira coisa, gente, usem pronomes, né? Sabe? Pronome. Ele, ela, o, a, beleza? Eu coloquei aqui alguns pronomes pessoais, mas podem ser pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, etc. Para retomar os termos. O pronome, gente, ele é uma categoria gramatical, uma classe gramatical,
Que o nome já fala, pronome, né? Ele assume aí, ou como adjetivo, ou como substantivo, ele assume o lugar do nome. Então, quando eu falo, o João foi à feira, e eu falo, ele estava cansado, ou ele voltou carregando sacolas, esse ele retoma a palavra João sem que eu precise repetir a palavra João, certo? Então, é uma maneira de eu fazer essa mediação. Eu uso o pronome para retomar um cara que eu não quero repetir. Óbvio que na redação do Enem a gente precisa fazer isso de maneira elaborada. Eu dei um exemplo bem simples. Olhem só para esse exemplo aqui. O baixo número de salas e a concentração destas em shopping centers, um trechinho de uma redação no caminho do ano passado, de grandes cidades, tornam as produções cinematográficas inacessíveis a grande parte da população, visto que muitas cidades nem sequer têm estrutura para exibi-las. Vocês perceberam que o candidato, participante aqui, usou a palavra exibi-las, né? Os verbos exibi-las e esse complemento aqui, las, né? Ah, Emily, por que é exibi-las e não é exibias? Porque quando termina com i, a gente precisa colocar o L, tá bom, gente? Quando o verbo termina com i, coloca o L. Exibi-las. Esse las aqui, gente, está retomando que palavra? Produções cinematográficas. Perceberam? 3 letrinhas retomaram uma expressão enorme aqui. Produções cinematográficas. Sem precisar repetir. As produções de cinema. Ficaria estranho, né? Ficaria ainda muito repetitivo, etc. Então, usa o pronome, gente. Lembram? Pronome ou, vou retomar complemento de objeto direto. Importante a gente conhecer isso também. E o NE vai retomar complemento de objeto indireto. Se você tiver muita dúvida, procura a aula de pronome. Vocês podem acessar as aulas aí das adicionalidades. Vocês têm material também para fazer a consulta e aprimorar aí o repertório de pronomes de vocês. Outra coisa importante, sinônimos, né, gente? Quando a gente falou aqui, surdos deficientes auditivos. Emily, isso são sinônimos, né? São palavras que têm significados semelhantes. Sim, sem dúvida, né? Com significado semelhante. Só que você não pode usar só sinônimos, tá, gente? E outra coisa, tem muitos alunos agora que estão fazendo redação digitada, alguns porque querem tentar em digital, outros porque vão pela facilidade mesmo. E aí sempre ficam aqui consultando o dicionário de sinônimos, né? Deixa eu ver aqui no dicionário de sinônimos. Cuidado, tá, gente? A gente não vou dizer que vocês nunca podem fazer isso. A gente sempre prefere que vocês façam a redação com aquilo que vocês têm, né? Não com aquilo que vocês não têm, ou que vocês não terão no dia da prova. Então é importante tentar sempre fazer uma redação com o vocabulário de vocês. O treinamento ele deve vir antes, não na hora de fazer a redação, certo? Eu coloquei aqui um exemplo, né, de como a gente trabalha com sinônimos. A professora Bruna aqui, ela trabalhou o tema com o pessoal, né, não sei quantos de vocês estavam aí acompanhando as aulas, ela falou sobre o ageísmo, né, de novo, se vocês quiserem, voltem nas aulas de redação anteriores para vocês pegarem todo o conteúdo e fazerem aí uma corrida bem bacana até o final do ano. E eu trouxe aqui um trecho de uma redação, né, uma redação modelo pensada para esse recorte temático. Olha só. No entanto, essa defesa e valorização dos mais velhos costuma se resumir ao discurso, pois na prática, boa parte das relações entre eles e as outras faixas etárias são marcadas pelo ageísmo, ou seja, por um preconceito visível ou invisível direcionado à população idosa. Tudo isso para dizer que aqui usou-se mais velhos, né? Não precisa colocar velhinhos também, né? Que a gente entra em todos aqueles preconceitos lá que a Bruna já tratou, dos quais a Bruna já tratou. Mas mais velhos eu retomo como população idosa. Eu não preciso falar só idosos. População idosa, os mais velhos, esse grupo social, né? Essas pessoas, ou seja, eu vou criando outros mecanismos dentro do meu texto para não precisar repetir os mesmos termos. Esse exemplo que eu dei agora para vocês são dos hiperônimos. Se a gente usa o sinônimo, que é um termo com significado semelhante, né? Nunca igual, semelhante àquilo que a gente tem, eu também posso usar hiperônimo. O que é o hiperônimo? Muitos alunos acham que é muito difícil isso. Cara, não é difícil, é muito mais fácil do que vocês imaginam. Gente, o hiperônimo é quando a gente pega um termo mais abrangente para retomar um termo mais específico. Então, são lá, termos com significados mais abrangentes. Olha só, com isso, será alcançado o objetivo de tornar o cinema mais presente na vida daqueles com menos renda, potencializando os efeitos dessa arte em todos os âmbitos sociais. O que acontece aqui, gente? Vocês perceberam que o termo dessa arte, ele retoma a palavra cinema?
Arte não é sinônimo de cinema. Arte é um hiperônimo de cinema, porque é uma palavra mais abrangente. A gente tem vários tipos de arte. Cinema, teatro, a música, a literatura. Agora, eu não preciso falar o cinema, produção cinematográfica, só como sinônimos. Pega um termo mais abrangente. Cinema, essa arte. Jornalistas, eu quero retomar a palavra jornalistas. Esses profissionais. Saúde e educação, esses direitos. Perceberam como os hiperônimos a gente consegue fazer essas retomadas de modo bem produtivo, gente, sem ter nenhum tipo de problema, né? E aí a gente consegue fazer com que o nosso texto flua mais coerentemente. Outra coisa que a gente pode fazer é empregar termos genéricos. Emily, como assim termos genéricos? São algumas palavrinhas, gente, que elas podem ser utilizadas para retomar orações ou termos anteriores. Elas são palavras genéricas, são palavras que servem para retomar quase qualquer coisa, né? Que palavras são essas? Prestem atenção nesses substantivos, são substantivos abstratos, né? Não todos os substantivos abstratos, mas alguns substantivos abstratos. A palavra condição, situação, cenário, processo, contexto e relação. Se eu falar para vocês, gente, o que é uma condição? Eu falo, cara, uma condição é uma coisa que tem que acontecer para que outra coisa não aconteça. Situação, dá para definir situação? Uma situação aí, uma situação, né? É uma palavra que a gente entende ela quando aparece dentro de um contexto, mas sozinha ela é difícil da gente definir, né? Quando eu estou escrevendo uma redação, eu posso usar esses termos para me referir a alguma coisa. Então, vamos supor, se eu falo assim, olha, o Estado ainda carece de políticas mais eficazes. Esse cenário é importante para combater... Vocês entendem? Eu vou retomar esse cenário, eu vou retomar aquilo que eu acabei de falar. Vamos supor que eu traga um problema, eu falo, olha, muitas pessoas são enganadas pelas organizações criminosas. Tal situação ocorre no Brasil porque tal situação recorre o quê? Esse fato das pessoas serem enganadas pelas organizações criminosas. Perceberam? Esses termos, então, vocês podem usar com o uso do esse, tá bom, gente? O esse ou essa, dependendo do que vocês tiverem na frente. Ou o uso do pronome demonstrativo tal, né? Tal situação, esse cenário, tal processo, esse contexto, essa relação, sempre para retomar outros termos que tenham aparecido aí nesse processo. Gente, vamos começar aqui já a direcionar caminhar a nossa discussão para o tema, né? E finalizar com as competências vinculadas. Resumo da ópera. Competência número 1. Estude bem suas dificuldades e invista no aprimoramento. Gente, eu sempre falo isso para os alunos. Cara, redação, você precisa estudar redação. Não basta escrever para estudar redação. A gente sabe que existem dois momentos. Assim como não basta, às vezes, fazer o exercício de história para acertar. Você precisa estudar um pouco de história, precisa assistir a aula, precisa ler o texto, precisa ler o livro, precisa assistir um filme que a professora passou, recomendou, etc. A gente precisa fazer isso. E redação é igual, né? A gente precisa conhecer os nossos principais erros, os nossos principais problemas para aprimorar. Sempre, sempre, sempre trabalhar no aprimoramento. E posso falar uma coisa? A gente nunca para, né? Eu já entrei na faculdade bastante tempo, continuo lá ainda fazendo mais cursos, etc. E percebo que, galera, a gente nunca para de aprender. Então a gente sempre vai conhecer outros mecanismos, né? A maneira como a gente escreve, como eu escrevi no início da faculdade, é diferente da maneira como eu escrevo agora. E isso vai mudando, né? É natural que esse processo aconteça. Por isso, a gente sempre investe no nosso aprimoramento. Como? Identifique quais são os seus principais desvios e procure sempre evitá-los nos próximos textos. Reescreva suas redações, né? Reescreva. Ah, teve uma nota ruim? Nem que às vezes não dá nem para você entregar, dependendo de como for, você não tem uma pessoa para corrigir, etc. Mas só de você reescrever já é um processo de correção de si, né? De correção dos problemas que a gente tem, que é muito importante, fundamental. Outra coisa, releia o texto produzido antes de passar a limpo. Lembra do Masterchef, vocês precisam provar aquilo que vocês fazem, precisa reler antes de entregar, tá bom? Ah, Emily, não dá tempo, cara, você precisa arrumar tempo para isso. Se você tá perdendo muito tempo, reveja aí as outras etapas. Então, se você tá perdendo tempo, você tá escrevendo e apagando, revê o teu planejamento. Seu planejamento tem que ser diretão, que é para você não perder tempo, beleza? Mas não deixem de reler, gente. Lembre-se, uma falha na estrutura sintática, 2 desvios de pontuação,
Um desvio ali no uso de um operador argumentativo pode te custar 40 pontos, ou 40 pontos. No Enem, 40 pontos no Enem, numa redação, pode custar a tua vaga. Então não deixa fazer com que 2 minutos custem muito mais para vocês no finalzinho. Separa um tempo para releitura, vocês vão ver o tanto de coisa que a gente pega. Só para vocês terem uma ideia, às vezes os alunos chegam assim, eu não entendi o que está errado aqui na minha redação. Aí eu pego a redação, dou uma olhada e falo, olha, lê você para mim, mas lê em voz alta. Aí ele, epa, não consegue, né? Porque já percebeu que tinha um problema de estrutura sintática ali no início da redação. E aí, ou seja, aquela releitura que era para ter sido feita lá antes de entregar a redação, foi feita só posteriormente e aí comprometeu a qualidade. Então, reescreva as redações, releia o texto e mantenha a leitura de textos teóricos e jornalísticos sempre em dia, gente, que é isso, né? O nosso processo de trabalho com a língua é de compreensão e produção. Compreensão e produção. A gente ouve, a gente produz, a gente lê, a gente escreve. Então, eles não são tão separados como a gente poderia imaginar que eles o fossem, tá bom? Outra coisa importante aí, pensando na competência 4, na questão da coesão sequencial e referencial. Estude os principais mecanismos linguísticos e aprimore a coesão do seu texto. Cara, quanto mais vocês conhecem essas ferramentas que eu passei aqui para vocês, mais vocês têm condições de obter aí notas mais altas, certo? Se você conhece mais conectivos e sabe usá-los em cada um, né? Você fala assim, nossa, eu posso não ter tanto repertório dependendo do tema, mas de conectivo eu não tenho nenhum tipo de problema, né? Então usem, revejam lá, sigam essas dicas aí, revejam os principais conectivos e memorize-os, né? Então, conclusão, vocês precisam saber, adição, oposição, concessão, enumeração e etc. Estude as relações semânticas dos conectivos. Cara, qual conectivo que serve para quê? Cuidado para não confundir. Tem um monte de aluno que acha que o contudo é conclusão. Gente, contudo é oposição, ok? Contudo, tá? Tem o mesmo valor semântico de entretanto, de no entanto, etc. Outra coisa importante, empregue diferentes formas de coesão referencial. Pronomes, sinônimos e pirônimos. Foge dessa ideia binária, que quando a gente não sabe falar uma palavra, a gente usa um sinônimo. E aí tem pessoas que vão pegar sinônimos assim, bem estranhos, né? Vou lá no dicionário de sinônimos, coloca lá, sinônimo para criança, infante. Gente, infante, é coisa dessa, pensa em infante. Nossa, infante, porque o príncipe que veio para o Brasil aí durante o século XIX, a gente já não usa mais, né? Então, se eu vou falar numa redação sobre crianças, quais outros termos eu posso usar? Se eu não consigo usar sinônimo toda hora, eu vou precisar usar heterônimo, eu vou precisar usar pronome, eu vou precisar usar termo genérico, mas eu não vou ficar me repetindo, tá bom? Eu vou mostrar que eu sei trabalhar bem com esses caras aqui, para não perder pontos na minha aula. Combinado? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo, né? Deu para ter uma ideia aí dos principais problemas, pontos que vão ser avaliados aí na competência número 1 e 4. O que a gente vai falar agora? Vocês têm aí disponível para vocês, para download, uma proposta de discussão, que é a proposta sobre a cultura da automedicação no Brasil. Você já parou para pensar na questão da cultura da automedicação? Por que a gente se automedica tanto? Por que essa cultura ela é tão presente na nossa sociedade? Será que tem a ver só com o hábito da sociedade civil, né, da população? Será que tem a ver com uma indústria de farmacêutica que produz isso? Tem a ver com a publicidade? Tem alguma relação entre a automedicação e o nosso sistema de saúde? Né? Tem uma relação entre a automedicação e a internet? Várias coisas a gente pode pensar, né? O recorte temático, aí vocês já tiveram as outras aulas, né? Aprender a analisar temas, fazer projeto de texto, a cultura da automedicação no Brasil, ou seja, a ideia de que se automedicar no país é uma cultura, né? A ideia de que isso já está dado pela proposta, não só, a Emily falou que é uma cultura, não, isso aqui já está uma proposta. Cultura da automedicação, a gente já parte do pressuposto que a gente sim toma muito remédio. Vocês aí em casa, gente, tem uma bolsinha de remédio, né? Tem aquela parte separada do armário que é só para enfiar aquele monte de caixinha de remédio. Tem uns band-aid, coloca lá um remédio para dor de cabeça, um remédio para gripe, remédio para um antibiótico que sobrou porque você comprou mais de uma caixa e teve um período curto. E geralmente antibiótico não sobra, né? Mas porque a receita já é controlada, eu vou falar disso daqui a pouco.
Mas, e aí, como é que é? O que a gente pode pensar nessa cultura da automedicação, né? Esse hábito que o brasileiro vai ter de tomar remédios por conta própria, né? Sem nenhum tipo de prescrição, sem nenhum tipo de questão aí colocada. Vocês têm uma coletânea aí, eu não vou tratar da coletânea especificamente aqui, leiam a coletânea direitinho, façam os recortes, né? Vocês têm uma coletânea que vai trazer aí para vocês os principais pontos, né? Os principais detalhes, a definição do que é automedicação. Eu vou só passar com vocês aqui por ela rapidinho para mostrar quais são os principais textos, né? O que os principais textos eles estão colocando aí para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Vocês têm 4 textos. O texto número 1 é um texto que vai trazer a definição de automedicação. Vocês têm aí, ó, automedicação é o ato de tomar remédios por conta própria, sem orientação médica, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina, né? O que acontece? Quando a gente pensa nessa ideia da automedicação, pode trazer consequências mais graves do que se imagina, né? Apesar da gente ter essa cultura de modo tão facilitado, né? Tão disseminado, pode haver mais prejuízos. O texto número 2, ele vai trazer alguns dados, vai falar que a automedicação é tão comum e traz dados estatísticos, né? Olha, a automedicação é hábito comum a 77% dos brasileiros, ou seja, o Conselho Federal de Farmácia fez essa pesquisa, 77% dos brasileiros, isso é uma cultura, né? Talvez seja uma cultura muito forte na nossa sociedade. No terceiro texto, você já tem uma charge que vai mostrar aí para vocês um pouquinho a ideia de como a publicidade, a tentativa da propaganda, né, propaganda de remédios, vocês já prestaram atenção nas propagandas de remédios, né, de medicamentos? O que ela tem a dizer para a gente? Como essas informações, elas reforçam essa cultura ou não reforçam, elas contribuem negativamente para esse processo, etc. E o último texto, vocês também têm uma outra pesquisa, né, do Instituto IBU, que vai dizer aí que muitas pessoas acham que apenas os medicamentos que são controlados têm efeitos negativos. A coletânea tem todo aí um repertório bacana para a gente pensar nesse tema. E eu trouxe aqui para vocês algumas ideias, né? Eu sempre gosto de partir no início das aulas de uma ou mais perguntas para a gente tentar chegar nos argumentos que podem ser trabalhados aí nos temas. Uma primeira pergunta é: por que a cultura da automedicação é tão presente, gente? Por que é tão forte a automedicação? Por que a automedicação ela não, né, tem as suas raízes aí tão disseminadas? Tem várias coisas que a gente pode falar. Eu trouxe aqui para vocês as possíveis abordagens que podem ser feitas dentro desse tema. Se vocês tiverem outros, coloquem aí no chat, mandem e compartilhem com a gente, né? Primeiro, automedicação como forma de lidar com a falta de acesso à saúde. Será que existe essa relação? Onde a gente observa essa relação? Por que ela existe? E por que no Brasil? O que acontece com o sistema de saúde no Brasil que faz com que esse tipo de uso ele seja recorrente? Outra coisa que a gente pode tratar nesse tema também, a automedicação como forma de lidar com a falta de tempo no cotidiano. Quantas pessoas vocês já ouviram falar, por exemplo, eu preciso ir no médico, mas eu tô sem tempo, né? Eu preciso fazer esse exame, nossa, eu tô com dor aqui. Aí a pessoa aqui que ela tem uma dor, ela não sabe a origem, a causa daquela dor, mas ela sente dor e para isso ela precisa viver sem dor. Então ela vai, toma um analgésico, toma um anti-inflamatório, etc, faz um consumo ali paliativo e vai vivendo com aquilo, mas não investiga a causa. Por que é aquilo? Não tenho tempo, vai demorar, demora a consulta e etc. Então, de que maneira isso tem a ver também com a falta de tempo? Outra coisa importante, a automedicação na prática. Acabei aqui de falar para vocês. Bolsas de remédios, né? A gente já vê alunos que às vezes fazem aquela troca de remédios, né? Tem alunos que já têm aquela farmácia pronta. Alunos vêm para a aula, já vem com uma bolsinha cheia. Remédios em casa, né? A ideia de ter remédios em casa, né? Esse negócio de você conservar o remédio. Às vezes você vai pegar um medicamento, aquele medicamento que você usou quando você teve uma gripe lá. Às vezes o medicamento já está vencido, mas a gente não se desfaz. E às vezes não se desfaz daquele medicamento da maneira correta. Compra mais do que deve. Ou compra porque está barato, né? Eu já vi pessoas que também compram remédio porque está barato, gente. Pense nessa relação. Que mais?
Consumo de medicamentos baseado em pesquisas na internet. Quem nunca, né? Jogou lá, Dr. Google, né? Dor nas costas pode ser. Coloquem, faça esse teste. Coloca assim, dor nas costas pode ser. Aí vocês vão ter uma lista dos diagnósticos. Pode ser rim, pode ser pulmão, pode ser fígado, pode ser gravidez, pode ser AIDS, pode ser câncer, pode ser qualquer coisa, né? Se você colocar lá. E aí você fica com a opção que você se interessar. Que relação é essa, né? A gente fala tanto sobre isso de procurar na internet, a gente chama de autodiagnóstico, né? As pessoas vão lá querer acessar o Google, ir atrás de imagens, e nem sempre existe uma observação da confiabilidade daqueles sites, etc, né? Cara, de novo, é assim mesmo. Então a gente vai continuar se automedicando, vai continuar procurando coisas na internet. Quais são os problemas, os riscos disso? Consumo de medicamentos baseado na sugestão de pessoas próximas. Outra coisa que no Brasil é muito comum é a gente receitar remédio para colega, né? Não só remédios, a gente receita receitas, receita para isso, para um inchaço no pé, né? Etc. A gente sabe que existe uma ideia de autoavaliação, as pessoas conseguem minimamente saber se uma coisa faz bem para elas ou não, né? Não completamente, uma coisa ou outra ela sabe. Mas não necessariamente esse conhecimento ele pode ser disseminado. Às vezes aquele medicamento que o seu médico te prescreveu, bonitinho, que em você, ele tem um funcionamento muito bom e ele age da maneira correta, numa outra pessoa pode não ter. E isso não é positivo que haja essa recomendação, né? Ai, não toma isso, compra esse aqui, que esse aqui é tiro e queda, e aí sua dor vai passar e tudo mais. De novo, essa também é uma cultura que vai colaborar aí para reforçar a automedicação. Quais os principais riscos, gente, para a saúde de crianças, de adultos, de pessoas com deficiência, com doença crônica, né? Você fala de recomendações. Gente, até hoje eu tenho muita alergia, né? Alergia na mão, etc. E em diferentes momentos da minha vida eu tive crises alérgicas, assim. Então, a cada 10 anos eu tenho uma crise de alergia e etc. E assim, com causas muito difíceis de serem diagnosticadas e tratamentos diferentes, etc. E eu me lembro muito claramente de quando criança, tá no interior de São Paulo e muitos parentes falavam, não, passa isso, passa aquilo, e às vezes eu piorava assim, de uma maneira que era terrível, via essa recomendação aí. Prejuízo, né, gente? Crianças, adultos, idosos, né? Às vezes você recomendar um medicamento para um idoso, isso pode ser ainda pior, porque a gente não sabe ali qual é a condição de saúde daquela pessoa, quais são as reações adversas que podem haver ali. Uma pergunta, vocês já leram uma bula de remédio, né? Gente, a gente brinca, né, que quem lê bula se encabula, porque efetivamente existem vários riscos. Eu não estou dizendo que é normal que haja riscos, né? Sobretudo alguns medicamentos que são mais fortes têm mais efeitos colaterais, etc., tipo antibióticos, etc. Porém, é importante que a gente saiba que existem efeitos, sobretudo se alguns medicamentos eles são tomados a longo prazo, né? Pessoas com deficiência ou com uma doença crônica, ou seja, todo mundo pode ter problemas. Alguns grupos sociais podem ter mais problemas. Quais são eles, gente? Quais são essas consequências? Mascaramento de doenças, intoxicação. Como assim mascaramento, Emily? Pô, às vezes a pessoa tá com uma doença, ela tá tomando uma medicação, um paliativo, e essa doença vai ser mascarada, né? Intoxicação pode ser que ela tome um medicamento, né? A gente fala agora tanto da cloroquina, né? Dessa adoção ou não da cloroquina, esse impasse que existe aí entre as políticas do Estado e as diretrizes dos especialistas em saúde, das universidades, dos institutos de pesquisa, etc. E a gente pode ter casos de intoxicação, ou seja, isso pode afetar ainda mais o quadro. Interrupção do efeito de outros medicamentos de uso contínuo. Às vezes você já toma um medicamento, sei lá, para pressão. As pessoas que tomam remédio para pressão não podem, né? Fazer outros usos, etc. Isso pode ser perigoso. Cara, e aí? Quando a gente tem esses usos, como é que faz? Isso aí pode ser extremamente danoso para a sociedade, para a saúde dessas pessoas, etc. Ou então, gente, imprecisão do diagnóstico. Vamos supor, você tomou um medicamento lá para o estômago e tal, e foi fazer um exame, e aí aquele exame não pôde detectar o problema que você tinha. Quando o exame foi, não tem nada, tá ótimo. Só que o que acontece? Algumas das medicações que você tomou pode ter interferido nesse exame que você faz. Então existe essa questão. Óbvio, os médicos, de modo geral, eles são atentos a esses casos. Mas as pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos, de automedicação, elas não estão isentas de
terem esse problema, né? De mascarar aí ou de impossibilitar alguns diagnósticos. O que eu trouxe aqui para vocês, só para a gente encerrar a nossa aula? Alguns possíveis argumentos que a gente pode trabalhar, algumas possíveis problemáticas de serem discutidas dentro desse tema. E percebam aqui que eu tentei colocar de uma maneira bem simples para a gente não comprometer tanto nosso raciocínio, né? Esse raciocínio que a gente já vinha fazendo aí dentro da leitura do recorte temático e tudo mais. Percebam, eu coloquei aqui em azul sempre a ideia principal do meu argumento, e aqui em preto eu coloquei como se fosse a comprovação desse argumento, né? Os recursos que eu usaria aí, portanto, do ponto de vista lexical, não apenas lexical, mas os recursos que eu usaria, então, um repertório, uma citação, um exemplo da realidade, um exemplo de uma série, para legitimar a minha ideia. Então, de azul a ideia principal e aqui como eu comprovaria essa ideia. Olha a primeira problemática que eu coloquei ali, que apareceria no meu tópico frasal, provavelmente. A automedicação tornou-se uma ferramenta para lidar com a dificuldade de acessar o atendimento em saúde. Olha só, gente, como assim, Emily? O atendimento em saúde ele é prejudicado, como ele não existe, a gente tem automedicação para lidar com ele. Por que isso acontece? Eu posso falar assim do sistema de saúde, da demora nos agendamentos, da superlotação. Às vezes, para as pessoas, gente, que moram nas periferias, isso ainda é muito comum. As pessoas não necessariamente, sempre que tem algum tipo de doença, ou algum tipo de dor, algum tipo de quadro clínico, elas procuram a unidade básica de saúde. Muitas pessoas preferem tentar identificar o que elas têm, perguntar para parentes, né? Assim, a ida ao hospital, às vezes, ela é a última. E não necessariamente porque a pessoa, não, muito difícil, não vou porque não quero. Às vezes é porque é todo um trabalho, as unidades são cheias, o tempo de espera é muito longo, o tipo de atendimento também não é tão bom, então as pessoas falam, eu vou lá para o cara passar o mesmo remédio que eu vou ter, então eu tomo aqui mesmo, eu nem preciso do médico. Então, esse raciocínio faz com que as pessoas deixem de procurar as unidades de saúde e passem a assumir a automedicação. Muito comum, inclusive, nas periferias, eu estava falando disso, né? As pessoas procurarem as farmácias. As pessoas vão até a farmácia, perguntam na farmácia, eu tô sentindo tosse. E o farmacêutico, né? Teoricamente, o farmacêutico, gente, ele tá ali para fazer a função de farmácia, não de diagnóstico da pessoa, né? Ele tá ali para trabalhar com as medicações, ler as receitas, entender, fazer essas recomendações do ponto de vista farmacêutico. Não necessariamente do ponto de vista clínico, falando, não, isso daí deve ser isso daí deve ser isso. Essa é a função dos médicos, certo? Mas isso acaba acontecendo, né? Às vezes a rede de cobertura ela é distante, ela é deficiente, ou seja, a gente tem problema nos agendamentos, superlotação, você vai fazer uma consulta, a consulta demora muito tempo, até lá você vai se automedicar. Se você conseguir, né, esse agendamento, superlotação, cobertura distante ou ela é deficitária, qual que é a consequência? A população passa a se valer desse uso desmedido da medicação. E aí, o que é interessante? Se a gente quiser usar um repertório para validar esse argumento, a gente pode falar da Constituição Federal de 1988. O direito à saúde, nesse caso, ele não está sendo garantido. Ou seja, porque embora a Constituição preveja o direito universal à saúde, acesso à saúde, a partir, sobretudo, do Sistema Único de Saúde, etc., nesse sentido, tem uma parte da população que não consegue, né? Então, não consegue acessar. E aí, o que acontece? Pode ser que esse uso dessa automedicação crie mais problemas ainda, sobretudo nos casos de intoxicação. Ou seja, aquela pessoa que já precisava precisava usar o sistema de saúde para ver um problema, sei lá, um joelho que está dando, né? Tomou uma medicação, ficou com intoxicação e precisou ser internado. Ou seja, para o Estado, isso também é uma despesa, isso também é um custo, né? Esse problema de saúde, se ele não é resolvido na prevenção, na manutenção da maneira correta, isso pode ser ainda pior, mais grave. Além de agravar o quadro, né, do paciente, vai agravar o quadro aí do sistema de saúde, com internações e etc. Outro argumento que a gente pode trabalhar. Uma coisa importante, só antes da gente passar para o outro. Lembra que eu falei para vocês da ordem direta? A automedicação tornou-se uma ferramenta para lidar. Sujeito, verbo, complemento. Seja mais direto, né? Mais curto e grosso no tópico frasal também ajuda vocês a serem mais incisivos. A população desconhece os riscos reais da automedicação. Será que se a gente conhecesse os riscos
efetivos desse tipo de consumo que a gente faria, tanta frequência. Tem alguns medicamentos, gente, que a gente... É bem possível que vocês já tenham tomado em algum momento da vida, ou que vocês ainda façam uso. Existem medicamentos que já são proibidos em alguns países. Não só proibidos, proibidos total, assim, mas o uso é mais controlado, né? Porque a longo prazo eles têm alguns efeitos bem complicados, né? E aí eu peguei o dado da coletânea lá. Dados do Instituto Ibu, que fez essa pesquisa em relação ao que as pessoas acham que dá ou pode ou não dar problema, né, prejuízo de saúde, ó. Muitos creem que apenas os medicamentos controlados são prejudiciais. Lembrem, os medicamentos controlados são aqueles medicamentos com tarja preta, né? Alguns medicamentos com tarja vermelha, existem algumas especificidades aí, mas como se um medicamento como, por exemplo, um anti-inflamatório, como se ele não fizesse mal nenhum para a saúde. Porém, gente, vamos lá, essa visão é equivocada. Não sei quantos de vocês estão prestando medicina, ou estão prestando farmácia, ou já conhecem, têm acesso, às vezes alguns já têm parentes, né, nesses ramos, etc. E sabem, né, que tem vários medicamentos, gente, que tem um efeito mais grave do que o outro. O consumo em excesso e a longo prazo de anti-inflamatórios em dosagens mais severas pode comprometer as funções renais, né? Dependendo de outros medicamentos, podem comprometer as funções hepáticas das pessoas. E por aí vai, ou seja, será que se a gente observasse, né, acompanhasse efetivamente os riscos, os problemas que pode ter, a gente faria esse consumo? Ah, não, vou tomar, não dá nada não, vou tomar, não dá nada não. E a longo prazo isso pode ser bem complicado, certo? Outra coisa que a gente pode pensar, um terceiro argumento aí. Então, o primeiro argumento a gente pensou com a Constituição, esse segundo argumento, por exemplo, da realidade. Terceiro argumento, pensem lá no texto número 3 da coletânea. A forte influência da publicidade reforça esse quadro inadequado. Ou seja, se a gente pensa no Brasil, que é um dos recortes lá do nosso tema, da automedicação, a cultura da automedicação no Brasil, e a gente pensa na publicidade que é feita sobre os remédios, ela tem uma grande participação nesse tipo de consumo que a gente também faz, né? Vocês já viram como são as propagandas de remédio no Brasil? A gente pode fazer essa crítica aqui, né? Fazer a crítica, a denúncia. De alguma maneira, ela mostra muito, né? As pessoas com sintomas, tomou o remédio, tem um que tomou, sumiu, né? Parece que a dor sumiu, tomou não sei o que, a dor sumiu, né? Será que sempre todas as dores são iguais? Elas têm as mesmas origens, as mesmas causas? Isso para todas as pessoas vai ser da mesma maneira, né? E aí a gente tem apenas uma recomendação do Ministério da Saúde, que é o Ministério da Saúde adverte, caso persistam sintomas, o médico deverá ser consultado. Ou seja, se você parte do pressuposto que a pessoa primeiro toma o remédio, e se não melhorar, ela vai no médico, né? Será que fazer isso sempre é uma boa dica, né? A todas as pessoas, em todas as idades, em todos os contextos, com todos os quadros clínicos possíveis? Olha só quanto problema a gente tem, né? A publicidade, ela vai forçar isso, sem dúvida. Os riscos não são evidenciados. Às vezes aparecem umas letrinhas embaixo, assim, dependendo de como for, mas a gente também não consegue saber, porque aquilo ali está ali como algo muito obrigatório e não necessariamente como uma informação a ser vista por todo mundo, né? Coloquei aqui um exemplo da realidade, pensando na população feminina, né? Algumas medicações suprimem o efeito dos anticoncepcionais. E o que acontece? Dependendo do medicamento que você toma, imagina, gente, o que é para uma mulher que toma, que faz uso do anticoncepcional, ela fazer o uso de uma medicação e aí, de repente, essa medicação cortar o efeito do anticoncepcional dela sem que ela saiba. Sabe quando a informação, ela né, não necessariamente isso vai ser revelado em todos os casos, né? A publicidade, ela não necessariamente vai colocar isso em pauta. Então, a gente precisa pensar nessas relações. Existem interesses econômicos aí também em relação às indústrias, né? Vocês percebem que tem alguns sintomas, a gente tem muitos remédios diferentes, muitos medicamentos diferentes para o mesmo sintoma. E aí cada pessoa tem um preferido. Eu prefiro esse, eu prefiro aquele, etc. Mas existem muitas pessoas que consomem mais de um, né? E isso não necessariamente vai ser, de novo, positivo. Também existe uma tentativa da publicidade de lucrar em cima
desse tipo. Gente, aqui no Brasil já houve tentativas, esses medicamentos, a gente chama de, esqueci o nome agora, esses medicamentos, aspirinas que não tem a tarja vermelha, não precisa de receita, etc. Já houve uma tentativa de deixar esses medicamentos atrás do balcão. Não ali na nossa frente, assim, sabe? Porque você tá chegando no caixa na drogaria, né? Você já, opa, tô precisando e pega aqui. Gente, se vocês forem na drogaria em duas épocas, no frio, no inverno, aí aquele monte de antigripal, pastilha, tá? Você já chega assim, parece que você já tá com gripe só de entrar e olhar para aquele monte de remédio. Outra época do ano, carnaval. Carnaval é a mesma coisa. Eu moro no centro da cidade de São Paulo, gente. As farmácias ali tem os bloquinhos de carnaval. As farmácias fazem o kit ressaca, né? Olha só, kit ressaca. Eu não me lembrar agora do kit inteiro, mas eu achei muito engraçado. É um medicamento para quem bebeu muito e tá com ressaca, um para dor de cabeça, um para dor de estômago, num kit, chama kit. Olha só, olha, a gente fala de publicidade, olha o negócio aqui vai longe. Mas sim, existe o interesse econômico aí na venda desses produtos. Então, a própria disposição das drogarias, ela já tem essa relação. Tem um documentário que eu vou sugerir que vocês assistam, que é bem interessante, não só para esse tema da automedicação, mas também para pensar na relação dos medicamentos controlados das pessoas, na questão afetiva, das pessoas que têm diferentes problemas de saúde mental, saúde emocional e vão fazer uso de pílulas. O documentário chama Take Your Pills, e ele vai tratar exatamente dessa relação, de como a medicação ela vai sendo usada no nosso cotidiano, da maneira um pouco, vou dizer, perversa, né? Como os pills, né? Eles vão entrando aí no nosso cotidiano, nos nossos hábitos. O que mais? Há uma dificuldade grande em se combater a cultura da automedicação no dia a dia. Gente, isso é verdade. Talvez pensar no combate da automedicação na prática, na ponta, ali mesmo. Combater a automedicação no dia a dia é muito difícil, né? Quando a gente fala dos temas do Enem, a gente pensa em soluções e tal, a gente pensa nas principais problemáticas, investimento, informação e etc. Mas, cara, o que vai fazer uma pessoa abandonar a farmácia que ela tem em casa? Percebe? É difícil, porque essa cultura aqui é muito forte, né? Ela é muito ela é muito antiga, né? Eu coloquei aqui como exemplo farmácias em casa, as pessoas que têm bolsas de remédios, a ideia de dar conselhos, dicas e recomendações de não médicos e não farmacêuticos, ou seja, a pessoa não é nem farmacêutica nem médica e ela costuma dar essas recomendações, né? Isso é feito até com crianças. Eu dou aula para criança e eu vejo isso entre as crianças. Né? Sempre que a gente observa, a gente intervém, fala, né? Não pode, não faz isso, né? Não pode, né? Tem que ter essa postura um pouco mais incisiva. Mas ainda é muito comum, né? Até mesmo porque as próprias famílias, elas reproduzem, às vezes, essas lógicas, e aí fica difícil. Existe uma frase do Ésopo, né? Que é um escritor grego aí, e que ele diz uma coisa que é bem importante para a gente pensar nesse tema. Ele fala o seguinte, o hábito torna suportáveis até as coisas mais assustadoras, né? Ou seja, o hábito torna suportável até as coisas mais assustadoras. Talvez fazer esse consumo insano de medicamentos, da maneira como a cultura brasileira é feita, faz, etc., seria alguma coisa assustadora. Mas a gente já faz isso há tanto tempo, isso está tão naturalizado, isso está tão internalizado na nossa cultura, que a gente não percebe o quanto ela pode nos fazer mal, né? O quanto ela é decisiva, o quanto ela pode comprometer a nossa saúde. Então seria um outro argumento. Gente, teria mais argumentos aqui, eu já estou excedendo mais do meu tempo. Eu vou deixar aí para vocês algumas recomendações. Eu só queria terminar a aula com um trechinho de um conto que eu gosto muito, que se chama Frontal com Fanta. Você já ouviu falar do Frontal? Fanta você já deve ter ouvido falar, né? Frontal com Fanta. Um conto do Jorge Furtado, né? Que é um escritor brasileiro contemporâneo. Vocês encontram esse conto na internet. Ele está num livro que se chama Tarja Preta, que vai falar sobre várias histórias de medicamentos, etc. E talvez seja um repertório diferente para vocês pensarem nesse tema. Vou ler só esse trechinho com vocês. Conta a história de um garoto de 14 anos, mais ou menos, que acha que fica invisível depois que ele começa a tomar remédios. Olha só o que ele fala. Abri o armário dos remédios. Armário dos remédios. Peguei um remédio da minha mãe, Frontal. Li a bula, alprazolam, indicado no tratamento de estados de ansiedade. Ponto. Talvez fosse isso. Ansiedade se cura com remédio. Peguei o vidro e fui para o meu quarto. Tomei 2. Devia ter pegado água. Não é bom tomar remédio com Fanta. Deitei e dormi.
acordei, era outra pessoa. Olha só que curioso aqui, né? A gente tem... Bom, enfim, o ponto é maravilhoso, eu não vou ficar aqui, senão nunca termino essa aula. Mas vocês têm aí um conto, né? Na verdade, vocês têm um texto inteiro que vai falar sobre essa relação com o medicamento, né? A pessoa abre o armário, pega o remédio, lê a bula, deve ser isso que eu tenho, né? E faz esse consumo, ainda mais o consumo de um remédio controlado e a dose que esse indivíduo toma, justamente 2 remédios, que seria aí uma diferença muito grande, né? Acordei era outra pessoa, a pessoa adquiriu aí um vício por conta desses medicamentos. Gente, não vamos estender mais. Aqui eu coloquei outros repertórios para vocês. Vocês podem falar, por exemplo, dos antibióticos, né? Até 2010, os antibióticos no Brasil eles eram vendidos sem receita a partir de 2010, né? Que a gente começou a vender antibióticos com receita. Coloquei aqui uma entrevista também do Drauzio Varela no canal dele. Aí no material vocês têm outras sugestões de repertório. Coloquei aqui a frase do Ésico. E eu queria muito agradecer vocês por estarem aqui conosco hoje, por compartilharem esse momento, por terem aproveitado. Espero que isso ajude vocês, que vocês tenham um excelente desempenho no vestibular, não só em redação, em todas as outras matérias. E eu espero revê-los aqui em breve novamente, tá bom? Então, um beijo muito grande para vocês, bons estudos, boa semana e até mais!